Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 6º episódio do podcast Eu, Deus e o Empreendedorismo. Como de costume, eu gosto de falar sobre os meus patrocinadores, meus apoiadores e ressaltar a importância deles no nosso programa. Então, eu gostaria de agradecer a Geração Cell, que é o nosso apoiador oficial desde o início do nosso programa, das nossas gravações, está conosco desde o princípio da fundação desse projeto. Queria agradecer pela produção da Estética Bikini. O look que eu estou vestindo é da Carmen Balinhas. Então, eu sempre friso que quem está nos ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha no look, vê se te agrada, acompanha as redes sociais delas. Mica Pet Center, um shopping center para os nossos pets. Tudo que você imaginar e pensar que tem para o seu pet, que você precisa, tem lá. Pode confiar. Tortas de Marta, que é a nossa empresa patrocinadora oficial, que inclusive está nos fornecendo esse mimo maravilhoso hoje para os nossos convidados. E também a Escola da Construção, que é um grupo de representantes comerciais da área civil. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês gostem. Esse episódio está com um convidado muito especial, um empreendedor muito renomado na cidade de Pelotas, cristão. E ele vai trazer um pouquinho da experiência de vida dele com Deus e com o empreendedorismo. É o nosso primeiro convidado homem. Já tivemos aqui mulheres sozinhas, já tivemos aqui casais, mas um homem sozinho é o primeiro corajoso que está aqui entre nós. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado. Eu tava vendo tu falar aqui, já tava difícil de me concentrar com essa torta aqui na frente, mas a gente é um pouco mais gordinho. É tua, vai levar para casa. Mas que legal, te agradeço o convite, né? Fico muito feliz por poder tá prestigiando o teu trabalho, né? A gente acompanha ali e vê que isso tem uma relevância muito importante para as pessoas, não só por falar de empreendedorismo, mas principalmente por a gente estar falando de Deus, né? Amém. E então te agradeço por isso. Espero que a gente possa desenvolver um papo muito bacana aí, acrescente na vida de todos que estão aqui nos ouvindo. Amém, glória a Deus. Homens, sigam o exemplo do Jonatas, peguem aí a coragem dele para estar aqui presente falando de Deus, porque não é um trabalho fácil, né? É verdade. Falar de empreendedorismo é mais tranquilo na vida aí, mas falar de Deus numa live, num podcast, é mais complicado. Pessoalmente, a gente até fala, né? É verdade. Mas ter a coragem de trazer a palavra de Deus ao vivo aí, tem que ter coragem mesmo. Tem que estar servindo a Deus com muito fervor. Sim. Me conta um pouquinho aí dos teus empreendimentos, que eu não sei quais são, eu sei que são vários. Sim. Até para o pessoal conhecer um pouco minha história, né? Meu nome é Jonatas Almeida. Eu comecei a empreender com 23 anos, né? E legal dessa jornada aí que eu aprendi muita coisa, né? Sempre desde novo já tinha essa vocação, né? Por empreender. Com 14 anos, um pouco menos até, uns 13 anos por aí, 12 anos, eu reformava a bicicleta, né? Bicicleta velha, assim, minhas bicicletas. E aí revendia. Então eu arrumava elas e revendia. E aí naquele tempo lá já estava aprendendo sobre negócio. Eu tinha já o público-alvo, que era o meu Dindo, que ele que comprava as bicicletas. Então ali foi meu primeiro contato, assim, né? Que legal. E é bacana que em casa eu tive 2 exemplos, né? Minha mãe trabalha de CLT e meu pai comerciante, né? Então em casa eu já tive esse exemplo, assim, do que seguir. E aí eu via que, cara, eu quero seguir, né, o caminho do meu pai ali, que é ter negócio e tal. E aí com 23 anos eu abri meu primeiro negócio. E aí foi onde eu tive minha primeira escola, assim, sabe, sobre empreendedorismo, porque eu abri um negócio, inclusive voltado pro meio feminino, né, que era uma loja que revendia produtos de cosmético. E aí para manicure e tal, enfim. Só que ali eu me sentia preso dentro do negócio, porque o negócio era eu, entendeu? Então, para abrir a loja, dependia de mim, para tocar mídia, tudo isso que a gente está acostumado, a gente sabe que quem começa um negócio acaba fazendo, né? E aí, só que ali eu tive a minha primeira lição, porque o que eu buscava quando eu enxergava o negócio, ao mesmo tempo era liberdade, né? Tive a oportunidade de trabalhar também de carteira assinada, e
me sentia preso, não conseguia colocar aquilo que realmente acreditava para fora, sabe? Não me sentia relevante. Uhum. E só que eu tive minha primeira lição. E aí eu fui, né, buscar conhecimento, fui ler livros, fui fazer cursos. E aí eu digo a lição porque foi quando eu entendi a diferença de empresário e comerciante. E aí eu entendi que o meu pai era um comerciante, né? Porque ele também tocava o negócio dependia O dele. negócio era dele, mas ele ficava preso ao horário do Exatamente. comércio. Então, onde a minha mãe era CLT, meu pai era comerciante, os dois trocavam tempo por dinheiro. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí eu fui estudar, fui buscar outras formas de ter conhecimento, né? Comecei a me conectar com pessoas que já tinham um resultado que eu queria ter. Acho que isso é Empreendedores. muito importante, né? Uhum. E então foi onde eu descobri algumas ferramentas que me auxiliaram muito nesse trabalho, nesse projeto, né? Nessa jornada, vamos dizer assim. E aí fui para a área comercial, acabei vendendo a loja, né, que eu tinha, porque justamente falei, cara, isso aqui não é para mim e tal. E aí eu, ao invés de aprimorar as ferramentas, eu pensei, cara, vou vender isso aqui, vou Chutou o balde. estudar, vou buscar experiências, né, de outras formas. E aí nisso eu acabei trabalhando na parte comercial também, né? E aí por conta, vendendo, sempre gostei muito de vender. E aí em 2017, 18, foi quando eu fundei a Barbearia Chicago, né, junto com o Caio. E ali eu comecei a colocar em prática tudo que nesse período assim eu fiquei estudando, né, e aprimorando. Então a gente teve um resultado muito legal. Hoje a barbearia é uma referência na cidade, Sim. né? Acho que todo mundo conhece, né? A gente tem, com 2 anos de negócio, a gente acabou abrindo uma unidade de shopping, né? Que para quem é empresário sabe que não é fácil ter uma operação no shopping devido aos custos. Uhum. E isso tudo foi muito legal, foi gratificante porque eu consegui ver todos aqueles estudos, tudo aquilo que eu vinha, né, acreditando, foi vendo na prática. sendo realizado. Então foi muito legal. E com isso, eu acabei descobrindo o meu propósito, né? Quando eu comecei a desenvolver o negócio, a barbearia, o intuito inicial era ganhar dinheiro, né? Porque eu pensava, cara, eu quero me empreender numa área que eu me sinto confortável, algo que eu me identifico, que eu já consumo, e ao mesmo tempo, né? Eu preciso me sobreviver. Que isso é o que a gente busca quando a gente pensa no negócio, né? Ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Só que ali, quando eu te digo que eu encontrei meu propósito, foi porque eu comecei a entender que a gente pode ser relevante para as pessoas. Verdade. E aí, com 1 ano de negócio e tal, eu vi barbeiros comprando um carro, realizando, sabe, o sonho de ter um carro próprio, daqui a pouco realizando o sonho de ter uma casa própria, como aconteceu, né? E aí, aquilo ali fez muito sentido para mim. Aí eu entendi que melhor do que a gente conquistar as nossas coisas é ver as pessoas que estão contigo conquistando as coisas delas. Crescendo. E ali foi onde virou a chave. Eu falei, cara, é isso, sabe? Então, a questão da gente se tornar relevante para as pessoas que estão contigo. Então, o meu trabalho se baseou muito em cima disso, muito de servir, né? E automaticamente, sem querer, eu já estava, de alguma forma, executando a caminhada até Deus, né? Que eu tenho certeza que Deus se alegra daquele que serve. Com certeza. E então, eu sei que essa jornada aí foi me aproximando, né? Então foi muito legal mesmo a experiência. E enfim, comigo acabava sendo muitas vezes as reuniões aquelas que a gente faz 1 a 1, né, com funcionário, acabava sendo uma reunião de conhecimento, de autoconhecimento, onde eu acabava perguntando pro cara, né? Às vezes eu via o cara que não estava rendendo no negócio, né? Tava com um rendimento baixo. Acabava falando sobre a vida. Tá, mas o que tá acontecendo, sabe? O que tá te levando a isso? Por que tu tá assim? E aí as pessoas foram se abrindo e eu comecei a... Cara, é isso, sabe? Tanto que hoje na biografia do meu Instagram, a minha profissão é justamente essa. Eu incentivo vidas através de uma ferramenta que Deus me deu, que é empreendedorismo, né? Que Então, legal. hoje o meu negócio, a visão de negócio é justamente essa. O empreendedorismo ser uma ferramenta, né? De acesso para que as pessoas possam se reconhecer e se encontrar com Deus. Se desenvolver tanto pessoalmente, profissionalmente. Que legal. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu botava a mão na massa também ou tu foi empreender mesmo no sentido de contratar os barbeiros e tu administrava? Sim, quando surgiu a ideia de abrir a barbearia, eu fiz 2 cursos de barbeiro, né? Uhum. Mas eu nunca atuei. Para não dizer que eu nunca atuei, eu cortei acho que uns 3, 4 cabelos, né? No início, assim, logo lá, quando a gente abriu.
Mas o intuito sempre foi voltado à parte da gestão mesmo Uhum. e expansão do negócio, né? Eu nunca enxerguei a barbearia como simplesmente uma barbearia, e sim como uma empresa. Tanto que o Sim, intuito desde o início era que a gente expandisse, que a gente criasse, né, modelos onde a gente conseguisse franquear, né? ótimo. Então, eu acho que isso tudo foi acontecendo de uma forma bem clara dentro da minha concepção, sabe? Então, a ideia sempre foi gerir um negócio, gerir uma empresa. E a barbearia foi uma ferramenta, um produto. Eu gosto dessa visão de longo prazo. Uhum, Muitas vezes eu converso com as pessoas e eu tenho um feeling assim pro empreendedorismo, que eu também acredito que seja um dom que Deus tenha me dado. E as pessoas falam, eu faço isso, isso, isso. E eu digo, tá, e por que que tu não padroniza? E já me meto. Por que tu não padroniza, já não cria um processo e daqui a pouco tu já vai poder estar vendendo franquia ou vai poder estar expandindo, vai poder estar abrindo a tua filial. E as pessoas ficam, mas que viagem. Parece que é um sonho muito distante, né? uhum, Mas eu acredito que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. exatamente. Então por que não sonhar grande, né? Sim, A gente começa pequeno. Mas é como eu estava falando no episódio anterior. A gente pega ali, Deus nos dá o pequeno, o pouco, para a gente se desenvolver, aprender a trabalhar naquilo ali e a gente poder ter experiência para ir crescendo e gerindo é coisas maiores, né? isso Porque aí. é muito, vamos supor, o meu sonho é ter uma empresa com 100 funcionários. Mas tu sabe administrar um? É Tu sabe verdade. administrar 10? Como é que tu vai administrar 100? Porque no primeiro problema, imagina tu tendo 100 funcionários de primeira. Já Uhum, começa o rendimento a cair. Tu não sabe o que faz, tu já te desespera. O uhum, rendimento da empresa já cai. Hoje tu tem essa experiência do 1 a 1, né? sim, Então, no 1 a 1, tu conseguiu ver ali que o problema pessoal do teu funcionário, do teu colaborador, interfere no resultado, no trabalho. Então, tu já consegue ter essa visão. Então, quando tu tiver 100 funcionários ou 100 franquias, tu já vai poder abordar esse tema porque tu já tem essa experiência. exatamente. E sempre, a maioria dos problemas, né, eles se resultam nos mesmos, né, nos mesmos ciclos, assim, é só a questão da gente identificar, né, e muitas vezes está atrelado a algo familiar, relacionamento, né, espiritual, Uhum, e isso é bacana que a gente que começa a caminhar com Deus, a gente começa a ter essa percepção, e quando tu não caminha com Ele, tu não entende, né, a exatamente. gente acha que não, só é fácil de resolver, não, e a gente sabe que às vezes é um tema mais complexo, e se a gente dá atenção como líder, né, a gente consegue ganhar as pessoas. E as pessoas começam a entender, pô, eu pertenço realmente a isso aqui, sabe? Faz sentido. Então, acho que é isso. E ter esperança, né? Exatamente. Porque às vezes uma própria palavra assim traz esperança para um problema que a pessoa na hora ela não vê. Sim. Eu já usei reuniões de treinamento onde o assunto era venda e foi trilhando um outro lado, onde muitos acabavam até chorando, sabe? E colocando um sentimento para fora, porque Ficava realmente guardado. Deus usa, sabe? E tu estava falando sobre a vocação de empreender. Um dia eu estava conversando com um pastor e ele me perguntou, cara, quem tu acha que é mais relevante para Deus? Tu ou um pastor? Aí eu, cara, acho que dentro de uma hierarquia, o pastor. E ele falou, não, você tem o mesmo peso, só que ambos estão trilhando aquilo que tem como vocação, o teu chamado, sabe? Então, o pastor, ele tem muita relevância no chamado dele, assim como a gente também pode ter a mesma relevância, ou até mais, né, no teu chamado. Com Basta a gente certeza. acessar a nossa identidade, acessar aquilo que a gente acredita e usar isso em prol do reino, né? Usar isso para ganhar vidas, para Almas. realmente ser uma fonte de inspiração e de transformação para as pessoas. Verdade. Porque quando a gente tá numa posição assim de liderança como tu, é, automaticamente tu vai crescendo e as pessoas vão se inspirando, né? Uhum, E aí começam a surgir aqueles questionamentos de como tu consegue, qual é o caminho que tu trilhou, né? Qual é a diferença de ti pro outro que botou uma barbearia e de uhum, repente não deu certo? Por que que a tua deu? Então, isso, tu começa a ver que as pessoas começam a te usar como uma figura de representação mesmo. E aí começam exatamente. a buscar em ti algo que elas desejam ter. E É, muitas vezes é o Deus, né? Como centro de exatamente. tudo.
E o principal é a gente acessar aquilo que a gente tem, né, como característica, né? Porque eu creio que todos nós, a gente nasceu Com dom. com dom, com algo para exercer. Então, até o que tu falou sobre, às vezes acaba que muitas vezes as pessoas tentam fazer igual a ti, né? Uhum. Só que se tu tá na tua identidade, tu tá acessando teu dom ali, provavelmente essas pessoas estão, né, que fizeram algo por enxergar algum resultado e um interesse financeiro, enfim, elas não vão ter o mesmo resultado, né? Até isso, porque isso traz muito a comparação. Quando a gente se compara, a gente deixa de acessar aquilo que a gente realmente é. É por isso que eu Verdade. gosto sempre de olhar para dentro, assim, sabe? E não só numa questão pessoal, mas para negócio. Quando a gente resolveu fundar a barbearia, a gente sempre teve uma ideia muito clara de quem a gente era e do que a gente queria fazer. Tanto que surgia, né? A gente abriu bem quando tava aquele ascensão, assim, da volta das barbearias. Uhum. E a gente nunca olhou pro lado, sabe? Nunca se preocupou com concorrente, nunca se preocupou com o que os caras estão fazendo, porque a gente só tinha na cabeça o que a gente realmente queria fazer, sabe? Eu acho que isso também serve pra gente como vida pessoal, né? A gente olhar, ver, reconhecer, cara, o que eu sou bom, sabe? O que eu Exatamente. gosto de fazer e o que eu sou, e o que eu fazendo posso ser relevante para as pessoas que estão na minha volta. Qual é o meu O propósito, né? propósito, exatamente. Então, sabe, isso aí pra mim é muito importante. Isso aí muitas vezes guia a minha vida, meus negócios. Eu acredito que a gente olhar para dentro é olhar para o que Deus quer de nós, né? O que Exatamente. Deus quer que a gente realize, qual foi o dom que ele nos deu. Então, Deus, ele é maravilhoso. Ele já sabe exatamente o caminho que a gente vai trilhar, as nossas qualidades, as nossas fraquezas, e ele já nos capacita naquilo que ele sabe que vai nos trazer realização. Exatamente. Então, o olhar para dentro é saber qual foi o caminho que Deus escolheu para mim. Então, se não foi o CLT, por exemplo, tu nunca vai ser feliz ali porque aquilo ali te dá a sensação de prisão. Então, tu vai estar sempre trabalhando com algo que não te traz realização pessoal. Aí, quando tu olha assim, não, eu tenho esse dom, porque empreender é um dom, É. né? Se tu não tiver esse dom de empreendimento, e não que Deus não possa te dar em uma certa altura da vida, e não que Uhum. Deus não possa te capacitar, Isso, exatamente. né? Tipo, Deus, eu não tenho, mas é um sonho, me capacita, né? Me aperfeiçoa. Mas se tu não tiver esse dom ali, eu acredito que as pessoas acabam não saindo do lugar, né? Patinando. Sim. Então tem que olhar muito pra dentro, pra tua própria identidade, como tu falou, e É. fazer, e não ser cópia, Isso. né? Mas ter a tua identidade, o teu DNA no teu negócio. Isso aí. E uma coisa também que é muito válido a gente falar, que empreender não tem nada de... Ai, as pessoas costumam, né? Mistificar. E existe como é que se diz? Um status em volta do empreendedorismo que não é isso. A gente sabe que empreender é doloroso, sabe? Então, quando tu escolhe esse caminho, tu vai ter que pagar preço, né? Exatamente. Então, quando a gente resolveu abrir o negócio, a barbearia, e isso também é uma questão que eu sempre fui muito de sentir e ir por mim, porque a maioria das pessoas fica falando, a sociedade é uma coisa que não dá certo. E aí eu já, desde o início, quebrava isso, sabe? Nunca fui muito de seguir ditados populares, vamos É um dizer, tabu, né? né? Que são as crenças que a gente Crenças costuma... limitantes, Crenças exatamente. limitantes. Eu falo, cara, mas... Aí eu ficava pensando, mas os grandes negócios, a maioria dos negócios que dão certo, né? São construídos em sociedade, como não vai dar certo, né? E aí, geralmente, tu vai ouvir as pessoas que estão falando isso, elas nunca fizeram negócio com sócio nem nada. Então, desde o início, eu já tinha essa visão, assim, de quebrar isso, né? E a gente começou a barbearia pequeno. Pra ter uma ideia, eu vendi um sofá que eu tinha em casa e uma bicicleta parada, né? Que pedalava e tal. E eu pensei, cara, isso aqui tá parado aqui, eu vou vender, vai ser uma das formas que eu vou, né, capitalizar Investir. para abrir. E aí eu tinha um tio meu que tinha um cartão com um limite alto e eu pedi emprestado. No outro mês eu não sabia nem o que eu ia fazer para pagar. Como que ia pagar? Mas isso é uma coisa que que eu costumo falar, né? Se tu tem credibilidade, a Uhum. credibilidade ela vale mais que dinheiro, Verdade. né? Então, até o incentivo que eu dou para muitas vezes as pessoas que estão ouvindo, né, que tem uma vontade de empreender, mas não tem coragem, né? A coragem ela é fundamental para que tu possa dar o passo e empreender. E foi isso que eu fiz, sabe? Acabei vendendo o sofá, como eu te falei, vendi a bicicleta, pedi um cartão emprestado e coloquei força, trabalho, energia, né? E acreditava naquilo ali.
E aí foi acontecendo, né? E o primeiro ano, acho que a gente nem conseguiu ganhar dinheiro, porque a ideia, como tu falou no início, foi sempre longo prazo, Uhum. né? A gente já enxergava o que o negócio iria se tornar, mas precisou tempo, trabalho, Claro. né? Abrir mão de muitas coisas. Uhum. Então, o caminho é esse, não tem. Esforço. É, E o que eu vejo também, assim, é a questão da fé, né? Tu tem que acreditar em algo que tu não sabe qual vai ser o resultado. Isso aí é exatamente. muita fé, isso tem É, muito a ver com Deus. O empreendedorismo, eu associo essa questão da fé. isso. Porque o empreendedor, ele investe, por exemplo, tu não sabia o que ia dar quando tu vendeu a bicicleta, o sofá e quando tu pediu o cartão emprestado. Mas tu tinha fé que no mês seguinte tu ia conseguir pagar. Exatamente. Então, se tu não tiver fé no teu negócio e que É. Deus vai trabalhar ao teu favor, porque a fé é meio caminho andado. Sim, e eu sempre tive muita fé, né? Apesar de não trilhar um caminho, Na né? época. Na época, né? Com Deus, assim, eu tinha acesso a Ele, sabe? Eu Aham. sempre orei, sempre acreditei e sempre entreguei né, a minha vida, meus caminhos a Ele, né? Pedia muitas vezes direção, só que eu não me identificava com a igreja, sabe? Não me identificava com aquele padrão crente, sabe? Eu olhava, não, Aquela religiosidade aquela que a gente fala. religiosidade que a gente sabe que é uma Os religiosidade, costumes. né? E isso foi muito legal, que ao mesmo tempo, até para as pessoas saberem também, né? Eu me converti, acho que tem 2 anos e meio, no máximo isso. E isso se deu através dos livros que eu comecei a estudar lá com 20 e poucos anos. Né? A sementinha foi plantada Foi lá. plantada lá. Então, dos cursos que eu fazia, aí eu comecei a ver, os grandes autores, né, citavam a palavra, citavam Deus. Aí os grandes empresários que eu ia me aconselhar ou modelar, os caras falando sobre família, sobre Deus, sobre, sabe? E eu pensei, cara, tem algo que eu preciso acessar aqui. Uhum. E aí foi quando deu a pandemia, que aí o negócio apertou, e aí eu comecei a assistir, que aí a gente tinha uma operação no shopping, né? A gente tem, no caso, eu tinha, porque eu vendi minha parte. Tá. Agora nós vamos avançar o assunto, eu vou te contar. Tá. Né? Eu acabei vendendo a barbearia, né, pra acessar um novo negócio que hoje eu tô à frente. Mas, enfim, tava à frente da barbearia lá, o negócio fechou, e aí ficamos, acho que uns 4 meses parados em função né, da pandemia, aquela coisa toda. E eu comecei a assistir umas lives do André Fernandes. Hoje ele é pastor da Lagoinha, se não me engano, uma igreja que tem daqui, mas tem uma filial em Miami lá. E ele começou a fazer umas lives, 40 dias, se não me engano, 50 de live. Eu assisti, acho que umas 35 lives eu assisti da meia-noite, e aí não tinha hora pra parar. E até é engraçado que a minha esposa, ela trabalha no ramo no setor da indústria, e a indústria não parou. Então, tipo, eu assistindo as lives meia-noite, por aí, ela dormindo. E aí, do nada, ela acordava assim, eu chorando, sabe? E o que tá acontecendo? Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Pode seguir dormindo, descansa pra amanhã. Descansa que amanhã eu te conto. E aí, o André Fernandes foi muito usado, assim, sabe? Amém. E é muito legal que isso tudo que a gente tá falando e o que tá acontecendo aqui tem ligação. A internet, Exato. né? As mídias, empreendedorismo, Deus, sabe? Tem tudo a ver. E foi através da internet, através de uma live, que eu acabei acessando Deus de forma, né? Conhecendo a palavra, Conhecendo mais a a fundo. palavra e querendo, sabe? Eu tava querendo aquilo ali. Eu disse, cara, é isso Ficando aqui. com sede. Com sede, essa é a direção. Só que ao mesmo tempo eu pensava, cara, mas eu... E aí o André Fernandes, pra quem conhece, ele é um cara descolado, né? Um pastor bem descolado, assim. Só que ele falava com um amor, assim, sabe? E eu falava, cara, é isso aqui. Agora eu preciso encontrar alguma coisa que eu possa me identificar. E aí foi quando um amigo meu, né, eu contei pra ele, ele falou, cara, eu acho que tem um cara aqui que tu vai gostar, né? E aí acabei conhecendo esse cara, um pastor, e hoje a gente congrega na igreja dele lá, então isso é muito legal, a gente acaba... Pode falar, pode fazer propaganda, pode divulgar. Porque Pastor Luiz, né, o pastor Luiz Henrique, da Graça e Vida. Que é a igreja que A igreja, eu frequento também. Isso, a gente congrega junto lá. Uhum. E eles foram muito especiais para nós, assim, sabe? Nos deram muita direção, ensinamento. O pastor é incansável, né, nessa questão. E aquilo que eu vinha buscando para mim, porque quando a gente pensou, cara, a gente precisa ter algo a mais, sabe? E isso era uma coisa que entre eu e a Paula era bem claro já. Né? A gente não sabia se... A gente tava buscando, em centro espírita a gente foi em alguns lugares, mas não era ali, sabe? Não fechava. Não se identificaram.
E aí só que a gente sabia da importância que tinha o lado espiritual, né, pro casal, pro relacionamento, pra tudo. Uhum. E aí foi quando a gente acessou eles, a igreja, e a gente começou a ver a direção deles, né? Pra quem conhece, sabe, eles têm uma família abençoada, são casados há 27 anos. E aí eu pensei, cara, é isso. Encontrei o meu mentor, né? O mentor espiritual e que também é um mentor de vida, assim, pra mim hoje, questão de família, tudo, sabe? E ele é um cara descolado, sabe? Eu já ia falar, Ele eles é têm uma visão pra frente, uma sem visão. julgamentos, né? E são Exatamente. pessoas pra frente, né? Que buscam também, no empreendedorismo, ter uma qualidade de vida melhor. Sim, com certeza. E o pastor, Que ele é não se um... limitam porque, sou pastor, sou pastora, tenho que viver dentro dessa bolha. Não, vamos Não, viajar, vamos aproveitar, isso. enfim, vamos crescer. E, eles são excelentes. A gente já viajou junto, já fomos, né? A gente foi pra Gramado, muito engraçado. Quem conhece sabe que ele é uma figura, assim, a gente janta junto, se diverte. E ele realmente é um cara que dá prazer da gente estar perto, sabe? E aí, quando a gente encontrou eles ali, foi muito gratificante pra nós isso, sabe? Poder ter uma base familiar, vamos dizer assim, porque meus pais são separados, né? Separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu vivi dentro de uma estrutura que não era, né, Ideal. a ideal. Mas graças a Deus eu tive boas pessoas no meu caminho também, né? Eu tive um padrasto muito legal, assim, que me deu muito suporte, muita direção, Amém. né? Tinha contato com meu pai, tinha contato com minha mãe, mas não tinha aquele modelo, sabe? Eram 2 lares. Isso, 2 lares. E com eles, assim, eu vi uma referência. Que sabe? ainda é possível ter uma família. Exatamente. E principalmente nos dias de hoje, né? Que parece que a gente tá correndo contra, né? Essa ideia. E a gente sabe a importância que tem a base familiar na criação hoje de criança, de um filho, enfim, né? Os traumas que uma separação pode causar, né? Exato. E eu tava repetindo o mesmo ciclo dos meus pais. Isso é uma coisa bem interessante também Você é casado há muito tempo? Sou casado há 5 anos. Uhum. E é legal que parece que foi algo de Deus, assim, sabe? Foi algo de Deus nosso relacionamento, porque a gente fechou na visão, na estrutura. E aí, com isso, a gente pensou, cara, vamos buscar algo a mais para que isso possa se fortalecer mais ainda. Vamos se entregar, né? 100%. Isso, mas antes disso... Aí se batizaram juntos? Nos batizamos juntos. Ai, que legal. Mas antes disso, a gente vinha naquele formato do mundo, assim, sabe? Sim. Então, ter um relacionamento, separar era algo comum. Sim. Brigar, vai cada um pro seu lado. E aí eu comecei a entender que, cara, eu tava replicando um comportamento que era deles, que era dos meus pais. E aí, quando eu entendi isso, pra mim ficou muito claro, sabe? Então, a gente sabe da importância que tem hoje tu ter uma boa base, né, familiar, construir um relacionamento. Porque eu creio que muito dos meus resultados, né, vem por essa base também que eu tenho através da Paola, né, que ela é uma mulher muito inteligente, muito sábia, né, costuma me dar direção, é uma mentora que eu tenho também. Amém. Então E Deus honra as alianças, né? Sim. Eu costumo falar muito isso, assim, porque uma aliança quebrada... Exatamente. Pode entrar muita coisa na tua vida. E quando tu honra a aliança, que é o casamento, é uma aliança, e a tua aliança com Deus também é uma aliança, né? O teu propósito de vida com Deus. Quando tu honra essas alianças, Deus te honra. Exatamente. E é muito legal, sabe? Eu tenho, graças a Deus, um relacionamento abençoado. Amém. Isso é que isso. Sirva de inspiração. Eu acompanho de longe, né? Agora a gente tá se vendo mais porque eu passei a ir na mesma igreja, né? Eu consigo ver vocês. Mas antes acompanhava pela rede social e achava lindo. Vocês transbordam esse amor, assim, esse companheirismo, né? Claro, a gente sabe que a vida de Instagram não é a vida real. Né? Mas exatamente. Todo casal tem problema, toda família tem problema, mas a gente consegue ver que não é algo estamos vivendo algo que não existe, não. Ali vocês realmente vivem um amor que existe. Sim. E, na verdade, o relacionamento, ele é uma decisão, né? Não existe algo, porque deu certo comigo. Não, porque a gente resolveu fazer. Decidiu dar certo. Entendeu? A gente tem problema, né? Claro. Existe aquela, não discussão, porque graças a Deus isso não existe no nosso relacionamento, mas tem aquelas, às vezes a gente não concorda com as mesmas coisas, não, sabe? Tem dias que
que ela tá mais para baixo, outro dias, né? E acontece, é normal. E deixa eu fazer uma associação com o casamento, com o que tu falou do sócio. Porque tá na palavra de Deus, né? Melhor sermos 2 do que 1. Exatamente. E eu ia te falar isso quando tu comentou da tua sociedade, porque tem muito tabu, preconceito, julgamento com, sociedade não dá certo. Sim. E aí essas crenças limitantes, né? Mas Deus, eu ia falar aquela hora ali, Legal. que Deus, ele falou que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um estiver pensando daqui a pouco em desistir ou achando que não tem solução, tem um outro ali pra dizer, não, tem solução. De repente, se a gente fizer assim, 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 o negócio, né? Exatamente. E o casamento também. Mesma coisa, melhor serem 2, porque quando um tá triste pra baixo, tem o outro pra reerguer. É isso aí. Mas é decisão. A gente tem que tomar essa decisão todo dia, né? Quando a gente acorda. E não só no relacionamento pra vida, sabe? Os nossos resultados, eles estão muito atrelados a isso, sabe? A gente... Cara, hoje eu vou fazer um bom dia, né? Não... Então até eu costumo colocar no meu Instagram, geralmente quando eu posto ali, eu faço um bom dia, né? Porque é a gente... Não adianta. A gente tem que louvor fazer. Que fala, eu escolho Deus, né? É isso aí, Porque todo dia vem alguma coisa, com certeza. Mas a gente escolhendo Deus, o nosso dia... exatamente. E aí conta, não é mais então proprietário da barbearia. Não, Vendeu a sua parte. Isso. Em ambas ou só na do shopping? Não, eu vendi a minha participação da marca. Ah, tá. Então... Todo esse conhecimento que lá atrás, né, eu fui buscar, sempre me identifiquei muito com a parte de marketing também, parte estratégica de negócio, né, de processos, gestão, e comecei a me apaixonar por isso. E aí eu entendi um modelo de negócio, entendi o que realmente precisa para uma empresa dar certo, e automaticamente acabava fazendo isso voluntariamente para alguns amigos, sabe, ajudar e tal. E aí, com a barbearia, eu... acabei acessando, né, isso aí, então sempre o posicionamento da barbearia, a parte estratégica, sempre foi eu que fiz, né, isso foi uma das partes que eu não saí da operação, como eu digo, porque conforme ela foi avançando, eu fui modelando ela para ser autogerenciável, né, então a gente criou uma estrutura onde ela constituía o operacional, tático e estratégico. Olha, então eu comecei no operacional. Depois a gente teve uma função tática, até o momento que a gente acabou estruturando o negócio e ficou só no estratégico. Mas a parte do marketing, de posicionamento, de mídia, essa parada toda, eu acabava fazendo, né? Então tinha um braço, o Matheus, que nos ajuda, é um parceiro, meu amigo meu, que me acompanha nos negócios. Vai né? na igreja também. Vai na igreja também. Né? E foi muito engraçado, até tem uma história legal pra falar depois, tu me lembra que sobre o dia que ele foi na igreja. E então eu acabava fazendo essa parte de mídia, e aí na pandemia o negócio fechado, tudo parado, né? E o negócio, aí todo mundo sabe, precisa dos barbeiros, então a receita vinha através deles, e aí fechou. Aí o barbeiro começou a cortar em casa, começou a cortar, né, nos amigos. Eu pensei, cara, agora eu vou precisar honrar as contas, né? Eu vou precisar me manter. E aí eu pensei, cara, eu tenho esse conhecimento. E o Matheus era barbeiro, ele estava começando a barbearia. Só que ele tinha muito talento na parte de fotografia e Photoshop, aquelas coisas todas. E isso foi eu sempre incentivei ele, cara, segue isso, sabe? Vai seguir o que tu gosta, porque ele acabou buscando a barbearia como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Então isso até é uma coisa que eu identifico como líder, quando o cara não tem, sabe, a vocação para algo. Ele era um bom barbeiro, mas eu sabia que se ele se dedicasse àquilo ali, ele poderia ter bons resultados. Muito melhores. Muito melhores que como barbeiro, né? Mas um barbeiro também tem chances. Como eu falei, se tu ativar tua identidade e fazer o que tu é chamado para fazer, tu vai ter sempre os melhores resultados. Porque tu enxergou que o dom dele... E eu enxerguei que o dom dele era essa parte da fotografia e tudo mais. E a gente começou a fechar umas ideias, ele começou a produzir um material para mim, né? Pro meu Instagram pessoal. E aí fechou a pandemia, tudo mais, aquela coisa toda, a barbearia fechada. Eu disse, cara, vamos montar um negócio e nós começar a vender esse trabalho que a gente já faz pra barbearia, pra terceiros. E ele, vamos. E aí o negócio foi fluindo. A gente pegou uma empresa bem famosa aqui da cidade, do ramo de carne, ramo da indústria. A gente posicionou a marca deles no mercado, que era uma marca que estava iniciando também. Que legal. E aí dali foi abrindo portas, até eu acessar hoje o meu sócio atual, que ele tem uma empresa de manutenção, ele tem ainda uma empresa de manutenção predial, né? E ele precisava desse trabalho.
E a gente acabou fazendo e a gente ficou amigos, sabe? Então, e daí ele veio com uma ideia da gente abrir uma construtora. Então só para contextualizar, ele tem uma empresa de manutenção predial, onde ele presta serviço para grandes empresas, como Porto 5, essas outras empresas aqui da região. Só que ele também tinha a vontade de ir para o ramo residencial, construir casas, né? E aí ele conversando e tal, ele falou, cara, acho que tu seria um bom sócio pra gente fazer algo juntos, né? Eu tenho a experiência operacional e tu tem a visão do marketing, tem a visão do brand, posicionamento do negócio. O que tu acha de a gente unir essa força e nós abrir algo juntos? E aí eu comecei a flertar com aquilo ali. Só que na pandemia, com tudo fechado, eu vinha pedindo direcionamento pra Deus já, sabe? Eu vinha, cara, Deus, me mostra, sabe? Me dá a direção. A barbearia, ela tava num processo que ou a gente investia a grana e fazia o negócio acontecer, abria franquia, fazia tudo, ou nós ia ter que pensar assim num outro caminho para seguir. A pandemia foi um divisor de águas para muita gente, Foi, né? Foi um desafio para muita gente. Foi muito desafiador. E então dali eu já vinha pedindo resposta, vinha pedindo direção, e eu pedia para Deus que me mostrasse um negócio. Nunca pensei em me desfazer da barbearia. Sim. Mas pedia negócio assim, sabe, para Deus, onde eu colocasse meu tempo e aquele tempo valesse, entendeu? Eu falei, cara, me mostra, Deus, sabe? Me dá a direção para algo que eu possa fazer, onde eu vou colocar meu tempo, minha energia, aquilo ali vai resultar em bons frutos, né? E aí a oportunidade veio, aí nós começamos a conversar e eu só falava para Deus, Deus, é isso? Se não for da tua vontade, fecha a porta. Eu nunca, em nenhum momento... E eu sou extremamente positivo, eu tô sempre, né, pensando pelo lado positivo. E nesse momento aí eu fui ao contrário do que realmente eu sempre sou. E aí eu começava a pedir para ele fechar. Fecha a porta, porque eu sabia que era algo grande, era algo desafiador, né? E tudo fluindo, sabe? E aí a gente conversava e uma porta abria. Eu me arrepio, é muito doido, assim. E aí as coisas aconteciam, assim, de uma forma leve, sabe? Muito, muito, muito fácil. E aí foi indo. Eu fiquei 6 meses, para ter uma ideia, analisando. Ele já tava cansado, desistindo de mim já. Sim. Falei, tá, tu não quer fazer, beleza, só me diz. E eu, não, na verdade, eu sabia do que aquilo... Eu sentia que aquilo poderia ser algo grande. E ao mesmo tempo, eu queria uma resposta de Deus. Queria uma confirmação. Uma confirmação. E as coisas foram acontecendo. E aí, um dia, a gente resolveu, vamos abrir, vamos fazer o negócio. E aí... A sala, a gente conseguiu um ponto excelente, sabe? Onde é nosso escritório hoje. Para quem não sabe, a gente abriu uma construtora. Falei aqui. Consolidaram a construtora. A gente abriu a construtora. E o ponto excelente. Tudo, eu sinto Deus, assim, muito nesse processo, sabe? E com certeza foi direção dele, foi mão dele. E hoje eu coloco em oração que isso seja uma ferramenta de transformação para muita gente. Amém. Né? E principalmente porque a gente vai construir algo que para Deus é muito importante, que é o lar, né? Onde abriga a família, os sonhos. E eu sei da responsabilidade que eu carrego. Então isso foi muito legal. E aí com isso, numa conversa com o meu sócio da barbearia lá, ele fez uma proposta, disse, cara, eu tô vendo, né, que tu tá por esse caminho aqui e tal, tu não quer vender tua parte? E aí para mim foi meio assim, porque ao mesmo tempo eu fundei a barbearia, né, junto com ele, óbvio. Mas ao mesmo tempo eu sentia que aquilo ali tinha um tempo. Sim. Sabe? Eu enxergava a barbearia como uma ferramenta de processo de transição. Entende? E aí foi quando eu tomei a decisão de vender. Né? Hoje sigo cortando com eles lá. Né? Inclusive cortei meu cabelo antes de vir, fazendo a propaganda. Claro. E sou muito grato, sabe? As experiências que o negócio proporcionou. Sim. A gente tem a gente teve a oportunidade de gravar um podcast também com os guris aqui, que estão gravando esse podcast, né? Os guris do estúdio Topcast. Aí, fazendo a propaganda já. Então, foi muito legal. Eu pude conhecer muita gente nesse processo, sabe? Nesse meio. Aprendi muito com as pessoas, entendi muita coisa, assim, sobre empreender, sobre liderar. Então, sou muito grato ao que a jornada me favoreceu, sabe? Me mostrou. Glória a Deus. E hoje eu me sinto capacitado para fazer o que a gente tá se propondo a fazer, né? Então,
ao teu propósito. É Que isso aí, legal. é isso aí. Que legal. Não, e assim, eu me identifiquei muito quando tu falou, Deus fecha as portas, porque na verdade, quem tem o espírito empreendedor tem a fé de que vai dar certo. Não, eu vou começar isso aqui e vai dar certo, porque eu sou empreendedora e eu acredito. Isso. Mas quando a gente volta a vida para Deus, a gente se vê dependente de Deus. Então, a gente diminui e Deus cresce. Então, a gente não quer mais fazer o que é a nossa vontade. A gente quer fazer o que Deus quer para nós, porque a gente sabe que o que Deus quer é o melhor para nós. Então, a gente diminui, a gente se coloca em posição de Deus, o que que tu quer para nós é isso, né? O que tu quer para mim é isso. Se não, fecha a porta, eu aceito. Ou se for essa porta for sua, o Senhor que tá abrindo, né? Manda um sinal. Sim, verdade. Às vezes manda 1, manda 2, manda 10. Sim. Porque a gente fica... É isso mesmo, a gente quer fazer tanta vontade de Deus que a gente não quer errar, a gente não quer falhar. Então, muito legal, me identifiquei muito com essa parte aí, com esse teu lado empreendedor. Não, e é muito louco, porque justamente a minha oração era essa, sabe? Me coloca algo no caminho que eu vou colocar meu tempo e minha energia e aquilo vai ter bons frutos, Sim. né? E hoje eu sei que a oportunidade que eu tenho na mão, ela é um negócio rentável, né? Então, hoje sempre, né? O investimento em imóveis sempre foi uma ótima escolha, né? E como negócio, principalmente porque, né, a gente está mexendo com os sonhos das pessoas, como tu falou, e com algo que Deus se alegra, né? Com certeza. Que é a casa, que é a família. Não, e a tua prosperidade é a prosperidade de Deus. Até a gente conversou isso, né? Porque eu gosto de trazer... Porque Deus não nos quer passando trabalho, perrengue, a gente vai ter luta, a gente vai ter tribulação, mas Deus, ele quer nos dar o que a gente merece. Ele nos criou pra gente ter sucesso, ele nos criou pra gente ter o melhor da vida. Sim. E também a nossa prosperidade é a prosperidade de Deus, porque conforme a gente vai sendo abençoado, a gente vai abençoando mais a casa de Deus, né? Conforme a gente vai sendo abençoado, a gente consegue também colher, a gente tá plantando bons frutos, a gente tá colhendo bons frutos. Então, eu quero desmistificar isso, né? Que o servo de Deus, que o cristão, ele tem que ser um pobre coitado. Não, Isso. a gente pode sim ter sucesso e ser cristão, a gente pode sim ser empreendedor e ser cristão, porque eu acredito que o maior empreendedor de todos foi Deus. Com certeza. Ele criou tudo. Com certeza. Né? Ele empreendeu, nós somos empreendimentos dele. É verdade. Ele criou o céu, a terra, o mundo, tudo para nós. Somos fruto desse empreendimento, Desse empreendimento, né? É então, verdade. eu acredito que realmente Deus honra muito os empreendedores. Até porque a fé do empreendedor tem que andar assim com a fé. Sim, com certeza, com certeza. Com ele, né? Inclusive, tu falando, me veio um versículo que é 1 Coríntios, se não me engano, 2:9, acho que é. Até posso ver aqui. Pode ver, fica à vontade. Onde ele fala que... Cadê aqui? Ó. No entanto, como está escrito, ó, olho algum jamais viu, ouvido nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem para aqueles que o amam. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente nem imagina o que a gente pode acessar, né? Por crer, por entender que Deus realmente tem algo pronto, preparado pra gente, né? Só basta a gente crer e acessar a nossa identidade, acessar, né, a conexão com ele, o relacionamento com ele, e ele vai abrindo portas, vai fazendo com que as coisas aconteçam sem nem a gente entender. Isso pode acontecer muito rápido. É bem isso. A gente às vezes imagina, bom, eu quero uma casa assim, um carro assim, uma vida assim. Mas a nossa mente nem imagina o que Deus quer. É muito maior, é muito mais grandioso. Exatamente. Eu sempre comento, eu gosto de falar, tem uma imagem que tem na internet que é Jesus com um urso atrás das costas, assim, segurando, enorme. Uhum. E a gente, pequenininha ali, uma criança frágil, com um ursinho pequenininho, surrado, pequeno, velho. E aí, Deus, ele tá ali esperando tu acessar ele, pra ele te dar aquele urso enorme. Verdade. E a gente tá pegado naquela coisinha pequena, que ao teu olhar humano, aquilo é o melhor pra ti. Tu ama tanto aquilo ali, né? Tu é apegado àquilo ali. Mas Deus tem algo muito mais grandioso, muito maior do que a tua mente pode imaginar. Faz todo sentido. E é bacana também, isso é bacana a gente conversar sobre isso, porque agora mesmo essa semana eu participei de uma palestra, de um curso, né, que o foco da palestra foi as inteligências artificiais, né, uma ideia que a gente já está
Já tá Estamos rolando vivenciando. já tá rolando no mundo aí, né? Chat GPT, essas loucuras todas aí. Mas que é algo real já tá acontecendo. E aí eu, assistindo a palestra e tal, porque eu gosto muito de me atualizar e ficar, Sim, com né, por certeza. dentro desses temas, me veio um insight muito grande que quanto mais as coisas avançam para a tecnologia, mais a gente vai ganhando relevância se a gente focar no que a gente realmente veio para ser. Porque a inteligência artificial, ela resolve tudo, ela responde o que tu quiser. Só que tu vai precisar ter essa intuição Para poder para usar, poder usar. para poder acessar, né? E esses dias eu estava lendo um livro onde o autor realmente falava sobre isso, que daqui 10 anos, máximo, os profissionais eles vão ser recompensados pela sua capacidade intuitiva. Então, e emocional, enfim, que é algo que a máquina não substitui, né? Exatamente. E o espiritual principalmente. Então, imagina. Exatamente. O que acontece? A inteligência artificial vai robotizar o ser humano. Então, assim, ao invés de eu pensar, eu posso botar ali escreva um texto sobre isso, só que aquilo ali não é a tua identidade, aquilo ali não é a tua opinião, aquilo ali é uma opinião geral. E ele vai dar Sim, aquela opinião que ele deu pra ti para mais 1 milhão de pessoas. exatamente. Então, eu vejo, assim, que num futuro vai ter tudo muito padronizado. E vai se identificar quem continuar colocando sua autenticidade, sua Exatamente. própria identidade naquilo que faz. É isso aí, é É isso isso aí. aí. Mas E... assim, ó, não esquece de contar do Matheus. boa, boa. O Matheus, aí, como eu tava falando, a gente tava nessa jornada, assim, de fazer, de trabalhar junto, foto, vídeo e tal, e estratégia. E aí a minha conversão, aconteceu tudo muito rápido, sabe? Eu me converti, fui na igreja, acho que eu tinha 1 mês de igreja, a gente se batizou, Amém. né? A gente entendeu muito rápido, assim, cara, é isso aqui, eu entendi, É isso que eu né? quero. Então, vambora. E aí, tanto que ele nem sabia. Eu não tinha comentado com ele que eu tava indo na igreja, não tinha comentado nada. E aí um dia a gente tava fazendo um trabalho lá em casa, foi um domingo, bem frio, muito frio. Acho que foi um dos dias mais frios do ano. E foi o dia que eu me batizei. Ah, meu Deus, desceu as águas. E aí eu ainda falei pra ele, cara, o que tu tá fazendo? O que tu vai fazer hoje à noite? E ele, não tem nada pra fazer. Então vamos comigo na igreja? Na igreja? Como assim? Eu vou me batizar. Como assim, cara? Tu vai te batizar? Não tinha me falado nada. Ah, na função, na correria, acabei não te falando. Tu consegue fazer umas fotos do batismo? E ele, consigo, vamos sim. E ele foi. Que E legal. aí, o próximo batismo que aconteceu foi o dele. Amém, glória a Deus. Essa estrelinha tá aí em ti, Então, então. então foi muito legal, porque ele foi lá, né, foi acompanhar, e ali ele já se identificou Foi também, tocado. foi tocado. Então, a gente mexe que fui estratégico, né, chamei ele pra fazer uma foto e acabei ganhando a alma dele. Amém. Boa Pra estratégia. Deus, né? Mas é aquilo, né? Nós somos pescadores. É isso aí. E muitas vezes é aquilo que tu comentou no início do podcast, a relevância do pastor, né? E a nossa relevância perante isso é que a gente também, o pastor é pescador, né? E nós também somos. A Claro. gente tá ali tirando um peixinho por vez da água, fazendo um trabalho que qualquer pessoa é relevante para Deus, É. né? Teve o 3º episódio aqui, que foi a Larissa. Ela é cabeleireira. E ela vai na casa das famílias. E nesse 1 a 1, uma tarde ela passa na casa de uma família. E ali ela consegue trazer a palavra de Deus. Então, no 1 a 1, ela vai enchendo o barco. Que legal, muito bom. É muito importante, então, para ninguém se sentir, né, desmerecido nem diminuído, porque o trabalho de Deus, a palavra de Deus, ela pode ser propagada em qualquer âmbito, em Exatamente. qualquer área, né? Pode ser com o teu funcionário, teu colaborador, pode ser com um cliente que senta ali na barbearia, né? Então, a palavra de Deus, ela tá... Não, e isso que tu tá falando faz sentido demais, porque foi justamente isso que aconteceu. Acabou que as pessoas viram a transformação, sabe? Eu sou um que eu sempre falo que antes de eu falar, eu gosto que as pessoas vejam, né? Atitude. Então, atitude, não, né? Falar qualquer um fala. Exatamente. Então, as pessoas acabavam vendo essa transformação, vi os resultados, né, da minha conversão ali, e elas vinham me perguntar, né? Pô, o que tá acontecendo? Né? Eu vejo que tu tá Que Deus diferente é e tal. esse? Ah, tem algo legal que tu pode acessar também, que foi o que eu acessei. E aí, né, Porta de vários entrada. barbeiros nossos acabaram indo, né? Amém. Alguns se batizaram, outros seguem indo, né? Então, isso é muito legal. E eu entendi, sabe? Eu entendi que é isso que Deus quer.
quando a gente acessa aquilo que ele tem pra gente, a gente precisa fazer com que aquilo seja relevante pra ele, Amém. né? Porque se a gente cuidar do que é dele, ele vai cuidar do que é nosso. Verdade. Então é isso aí. Hoje eu entrego tudo nas mãos dele. Idem. Amém. Temos muito em comum. É verdade, Tu verdade. vê só, já passou mais de 45 minutos. Eita, Já, rápido. rápido, né? muito Porque bom. quando eu chamo um convidado que eu não tenho tanta intimidade, que foi o caso que aconteceu aqui conosco, Aham. digo assim, será que a gente vai conseguir desenvolver uma conversa em 45 minutos? Mas não adianta, né? Sim, Se verdade. Deus é o centro, É. a conversa flui, o tempo passa e é gostoso falar de Deus, das Verdade. coisas de Deus, do que Ele pode fazer na nossa vida, né? Amém, verdade. Glória a Deus. Só Que tenho a bom, te que bom. agradecer pela tua presença, que possam vir mais próximos episódios, convidar Amém. tua esposa também um dia para estar aqui conosco, para falar ao lado dela agora, nessa Show de bola. conversão. Show de bola. E Vai ser um prazer. aceito o mimo da torta de Eita. Marta com muito carinho, Muito obrigado. uma torta especial de Kit Kat. Coisa linda. Coisa E me linda. diz uma coisa, qual é o teu Instagram para quem tá ouvindo no Spotify, quiser te seguir, te acompanhar? Show. O meu arroba é o Jonatas aqui. Né? Então é bem fácil de achar. De achar. O Instagram tá lá. A gente costuma postar bastante coisa legal para quem gosta de acompanhar empreendedorismo, né? Uma mensagem bacana. Eu acredito muito que o nosso papel é incentivar outras vidas, né? Então eu uso o meu Instagram para fazer isso, para mostrar para as pessoas que elas podem, independente da condição, da situação que elas estão, e que tudo é temporário, né? Amém. Então se a gente crê, tenho certeza que a nossa vida, ela, assim como a minha, a tua vida também pode mudar muito rápido. Glória a Deus. E vou aproveitar que eu senti no coração de fazer o convite para quem é da cidade de Pelotas. E tem outros lugares também, Rio Grande, se eu não me engano, em outras cidades, mas eu não tenho certeza. Até se tu puder falar com mais propriedade. Quem quiser, né, ir na igreja que nós frequentamos, que é a comunidade Graça e Vida, que Isso aí. estamos frequentando, é na Fernando Osório, sabe o número? No número 240. Ó. Ele vai estar lá te recepcionando Isso com uma aí. plaquinha. Isso aí não deu tempo pra gente falar, né? Mas a gente pode combinar um outro, porque a gente vai estar falando Amém. sobre o nosso trabalho também, que é muito hoje legal. a gente serve na igreja, então... Também empreendedor do reino, É. a esposa também nos recepcionam quando a gente chega ao culto. Isso mesmo. Muito legal. Sintam-se convidados à vontade, né? E tem em outros lugares também, se quiserem acessar a rede social da comunidade Graça e Vida, fiquem à vontade. Conhecer o trabalho, é uma igreja diferente, é descolada. Ninguém entende nada quando entra lá, tem um lounge, tem um café, é preta, né? Ela é fora do padrão, mas Deus trabalha muito abençoada. ali, abençoada, o mover de Deus, a unção, a graça do Espírito Santo está sempre entre nós. É verdade, amém. Amém? Muito obrigada novamente pela presença. Obrigada por vocês que nos assistiram e nos escutaram até aqui. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo episódio.